Fala, gente, como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo? Seja bem-vindo ao nosso canal Smart Money Club. Deixa eu passar um recadinho para vocês aqui. Vou falar sobre o resumo do mercado, o resumo do pregão de hoje, falando exclusivamente sobre a B3, tá? O mini índice, o mini dólar. Lógico que antes do mini índice eu sempre analiso o Ibov com base no Smart Money Concept, ou seja, a análise institucional. Gente, eu quero dizer a vocês o seguinte: link na descrição para entrar para a comunidade. E, cara, a escola tá vindo com conteúdo gigante. Sugiro que você vá no canal, coloque, digite o canal, entre. Você vai ver no vídeo em destaque sobre a comunidade. Analise e veja como realmente funciona, porque com toda certeza é uma revolução nesse mercado, tá? A Smart Money Club, para quem não sabe, é a primeira escola especializada na análise institucional, ou seja, na análise do SMC, né? O tipo de análise institucional é SMC. Então, faça parte, entra aí, o link está na descrição. E vamos embora, vamos para cima, vamos para a vinheta. Bem, pessoal, aqui no gráfico do Ibov, perceba o seguinte, olha só, eu comentei ontem com vocês que ele deveria fazer esse movimento, né, um movimento de queda. Era interessante que ele viesse capturar essa liquidez desses topos, tá? Só que ele não capturou e simplesmente despencou, né? Fez um boys para baixo e aí tá fechando aquele imbalance. Lembra dessa estrutura que eu falei, ó? Ele está exatamente em cima dessa região de 50%. Então é interessante também que você comece a analisar os pontos que foram traçados aqui como alvo, como eu falei para vocês, ó. Chegou nesse ponto chegou nessa região de order block. Olha só que o mercado está fazendo, caindo, despencando, tá? Por quê? Porque ele tende a fechar esse movimento, né? Então, já que ele fez um rompimento, né, quebrou essa estrutura, ele tende a mitigar essa região aqui, esse ponto, para poder transportar esse dinheiro, ó, desse ponto, dessa liquidez, tá? Para cá, ó, fazer esse movimento, tá? Para poder impulsionar e jogar o preço para cima para mitigar essa região, todo esse ponto aqui, essa estrutura macro. Então, exatamente é o que está acontecendo. Acionado vendas, né, a direção que foi comentado é exatamente o que está acontecendo aqui. Então, muito top, bem bacana, tá certo? Então, continua, nada muda aqui. Interessante que está agora nessa região de 50%. É importante que ele venha quebrando estrutura. Então, tudo que for fazendo aqui, ó, é o famoso order flow, né, para você conseguir continuar alinhando esse fluxo para poder pegar as oportunidades vendedoras ainda, tá bom? Abaixo dessa região de 50% já é a região de desconto, então quando ele vier a fechar esse imbalance e chegar naquelas regiões ali, começar a pensar em quê? Em oportunidades compradoras, confirmações para poder surfar o movimento dessa forma aqui, ó. Tá? Então é interessante que quando chegar nesse ponto, você aguardar uma confirmação, né? Lembrando que isso aqui é análise mais macro, porque nós operamos aqui o mini índice, tá certo? Vamos lá para o mini índice para ver o que aconteceu? Olha só que interessante. Aqui eu falei mais detalhado, né, que interessante seria de fato ele capturar essa liquidez e continuar caindo. Só que é o seguinte, olha só que interessante, ele continua caindo, inclusive ele quebra uma estrutura aqui importante. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse range aqui. Agora foi estabelecido um novo swing point, olha só que massa, que top, ó. Esse é o novo swing point do movimento, né, desse ponto, tá? Então ele vem, ele rompe esse movimento para baixo, esse é o movimento da quebra de estrutura. Em especial, eu gosto de falar o seguinte, deixa eu traçar esse movimento aqui desse range, tá? Não confirmou, né? Não chegou naquela região ali, mas lembre-se que ele está fazendo o quê? Tá, o mesmo movimento tá, do Ibov, ele replica, né? Porque aqui o índice é um derivativo do Ibovespa. Então ele tende a capturar esses pontos aí, esses movimentos, tá? Se você colocar aqui, por exemplo, no hora, você vai ver lá que é a mesma coisa e ele já está começando a entrar nessa região de desconto. Lembrando que esse é o range que está sendo estabelecido, é a mesma coisa, tá? Ó, esse é o range estabelecido, tá? Esse ponto aí ainda não mitigou abaixo dos 50%, então o que é que ele tem de fazer? Ele tem de buscar essas regiões de desconto, fechar esse imbalance aqui, a mesma coisa, o mesmo viés, tá? Então, o que é que nós temos aqui como estrutura? Exatamente esse ponto aqui é um ponto interessante de alvo, né? Como vocês já sabem, e segue o mesmo movimento. E vou deixar aqui concentrado nesse base, né? Nessa base aqui como alvo também, tá? São pontos de parada. Deixa eu só voltar aqui, duplicar, para poder ficar interessante aqui esse ponto. Beleza? Então é exatamente isso que está acontecendo aqui no mini índice. Então o que é que acontece? Felipe, qual o melhor momento, o melhor cenário aqui para entender isso? O que é que nós temos? Nós temos essa estrutura aqui, ó, como referência, tá bom? Então se ele vier a mitigar esse ponto, aqui existe essa order block e esse aqui também. Ó. São pontos, são estruturas. É interessante ter cuidado nesse ponto, nesse movimento,
para poder não ser estopado, né? Guardar uma confirmação, porque a gente está no gráfico de 1 hora. Então, no 15 minutos, você consegue refinar esse ponto, você consegue ter essa estrutura aqui, ó. Beleza? É interessante também, eu não vou marcar esse aqui, porque tem essa liquidez para capturar, esse é um ponto bastante interessante. Porém, é o seguinte, ó, como ele chegou nessa região, em cima dessa região de 50%, percebam uma coisa. Nesse ponto aqui, ó, deixa eu só trazer para cá, para vocês entenderem, desse range maior, ó, eu vou tirar isso aqui para não confundir vocês. E aqui é o seguinte, perceba, isso aqui é uma estrutura que foi quebrada, né? Foi feito esse boss aqui para baixo, tá? Ele quebra essa estrutura. Então, se ele quebra essa estrutura, nós temos um range novo estabelecido e os order blocks são validados. Deixa eu apagar isso. Deixa eu tirar esse range aqui. Essa estrutura aqui, ó, do 50%, lembre-se que é justamente desse ponto, ó, dessa região aqui, desse movimento, tá? Então, vou deixar aqui tudo marcadinho. E aí, ele vem capturar esses movimentos. Felipe, e se ele vier a fazer isso? Ó, significa compra? Não, cuidado, viu? Isso aqui pode ser um fake shock e ele pode continuar caindo. Então tenha cuidado nessas regiões, entendo que agora que fez esse boss, existem esses pontos aqui, esse ponto, esse order block, que é um movimento bem interessante. E lembrando que ele está parado exatamente em um ponto, ó, exatamente nessa região aqui, ó, tá vendo? Ele chegou nesse início aqui desse imbalance, é importante até refinar, tá, esse movimento. Deixar isso aqui com essa estrutura desse jeito aqui, que são esses imbalances que estão dessa forma, tá? Só vou tirar aqui o imbalance do 4 horas, vou deixar o imbalance normal, para vocês entenderem, beleza? E esse aqui é um order block que, se você prestar atenção, esse aglomerado de candles aqui, acho que numa hora você vai ver que tem um order block, deixa eu ver, 30 minutos, exatamente esse ponto, tem um order block aqui, que é por isso que ele veio mitigar esse ponto, justamente em cima dos 50%. Então tem que ter atenção, porque se ele vier a nivelar fundos, isso aqui pode ser uma indução para ele poder capturar, descer, né, capturar esses pontos abaixo e ele vir a estopar todo mundo, né, que está comprando aqui nesse ponto. Então é interessante que você fique bastante atento nessas regiões, porque é uma estrutura de uma mitigação, é um movimento de mitigação que está acontecendo. Então ele está fazendo aqui topos e fundos descendentes, perceba nos swing points, ó, que vão ser estabelecidos. Então tudo que acontecer aqui, que for região, eu vou deixar até esse ponto aqui também no 15 minutos, como ponto de resposta, mas que vocês devem prestar bastante atenção, porque tem essa liquidez, tá? Então é um ponto aqui, ó, de atenção, que é justamente essa base aqui, que é um movimento de drop, base drop, que ele está fazendo. Então, um ponto de atenção. Como assim ponto de atenção? Chegou nessa região, no tempo gráfico menor, opera na confirmação, beleza? Sempre nas confirmações, ó, para você poder surfar até a próxima estrutura que foi estabelecida. Tranquilo? Então aqui esse é o próximo, o último range de negociação que foi estabelecido, essa movimentação. Vale lembrar que a estrutura principal desse movimento é justamente esse swing point. Tá bom, Felipe? Mas eu posso traçar aqui dessa forma? Até pode, mas não deve. Sabe por que não deve? Por conta dessa liquidez. O interessante, lógico, seria ele vir aqui em cima, ó, nesse outro ponto. Porém, se ele realmente já responder aqui nesse movimento, tá? No tempo gráfico menor, é uma oportunidade vendedora, beleza? Então é isso aqui para o mini índice. Tudo aqui abaixo é alvo, tá? Tudo abaixo dessa região de 50% é alvo. E pensar em compra também. Tanto é alvo na venda, quanto se ele começar lá a chegar lá, ó. Se ele faz isso, se ele confirma, é compra também, ó. Beleza? Então são esses movimentos que você deve prestar bastante atenção. O imbalance também pode estar trabalhando como referência de compra também, mas os pontos melhores são lá embaixo, tá? Para o dólar, olha só o que o dólar faz, vê como é que eu marco para vocês. Ele já abre em cima desse order block, então isso aqui não tem nem o que fazer, né? Quando ele abrir em cima do order block, fica concentrando aqui, geralmente aqui nesse ponto. Por que ele faz esse movimento e abre? Justamente por conta dessa liquidez, uma captura nítida de liquidez que aconteceu. E aí, os pontos de parada lá em cima. Esse ponto aqui, ó, desse order block que eu cheguei a marcar, olha só que interessante, ó. Se você tivesse pego aqui a oportunidade de risco, né, que é o famoso risk entry, você teria aqui um trade, um belo de um trade, onde você teria um stop bem curto, curtíssimo, um stop ali de, sei lá, vamos botar aqui, pegando a estrutura e refinando o order block, porque na verdade o order block que chegou foi exatamente esse daqui, ó, nesse ponto.
Olha só que interessante. No início desse order block aqui, stop acima dele aqui, ficaria um stop de 5 pontos, com o alvo da estrutura, nesse movimento aqui, ó, dessa estrutura, você refinando, você ter como alvo aqui, basicamente 34 pontos, ou seja, um trade de quase 7 para 1. Então foi um trade bem interessante. Lá em cima, seria outra oportunidade de risco, mas aí você teria colocado no 0 a 0, então você não teria estopado. E aí o importante aqui, já que ele chegou nessa região bem importante, ele estabelece um novo topo, faz um fundo, topo, é interessante que ele perca aqui para poder você ter um movimento que venha a entender como uma mudança de caráter dessa movimentação. Então ele precisa perder esse fundo, tá? É um fundo que você tem aqui um choque, esse foi o último boss que foi feito. Então quando ele volta e retorna, você deve prestar bastante atenção que isso aqui é um order block, tá? Esse é o ponto de order block que ele tende a vir a responder, já que isso aqui também é uma liquidez, deixa eu só colocar aqui direitinho, desse lado aqui, tá? Já que isso aqui é uma liquidez também interna. Então tem que prestar bastante atenção. Chegou nesse ponto, perdeu o fundo, espera vir mitigando, é uma região bem interessante para poder fazer essa mitigação dessa estrutura. E aí você tem esse range que está sendo estabelecido, né? Todo esse movimento, se você for prestar atenção, trouxe aqui para os 15 minutos, é o último boss que de fato ele é feito, né, concluído aqui nesse ponto, e aí você vai fazer alinhamento de fluxo de ordens para poder pegar esse trade aí de fato, tá? Você realmente surfar esse movimento. Beleza? Show de bola. Abaixo é o que? Alvo. Beleza? Tem order block, tem regiões aqui, concentrações, onde temos aqui, ó, pontos de order block. Esse ponto aqui também de order block. Então, são regiões que o preço tende a alcançar como alvo. E se chegar aí, lógico, também na continuidade, já que tem alguma liquidez para capturar, você pode sim pegar uma antecipação aí, isso faz esse movimento. Mas, já que está muito esticado, chegar nesse ponto, está de fato em um ponto de retorno, perceba que toda a análise desde o início desse movimento foi respeitada. Vários e vários trades acontecendo, lógico que tem estrutura que ele não foi, ó, não chegou, né? Lógico, não chegou a capturar esse ponto. Então, são liquidez que podem sim vir a capturar posteriormente. Tranquilo? Então, show de bola, é isso. Esse é o viés do mini índice mini dólar para hoje. Show, então, ó. Vejo no coração de vocês. E outra coisa, tá vendo esse QR Code aqui, ó, lá embaixo no cantinho? É justamente para você se tornar aluno da maior escola e melhor escola especializada em SMC do Brasil e do mundo, beleza? Então entra, faça parte, porque todos os conceitos técnicos, toda a racionalidade do trade, todo o suporte você tem dentro de uma comunidade e ali você está aquecido, você está aprendendo cada vez mais, beleza? Então beijo no coração de todos, valeu, até a próxima e fui!